Oi, gente, meu nome é Júnia. Como eu já falei, eu não sou pastora, eu sou uma simpatizante da palavra de Deus, uma amante da palavra de Deus. Amo compartilhar da palavra de Deus, amo falar das coisas de Deus, né? Isso me enche de alegria. E eu estou aqui por isso, para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu já estou lendo o livro de Efésios, como eu expliquei, eu estou no propósito de ler a Bíblia toda esse ano. E esse livro de Efésios eu até já tinha lido ele antes, mas eu estou lendo novamente com outros olhos, né? Porque Deus faz isso com a gente, Ele vai abrindo a nossa mente. Cada vez que você se aproxima dele, Ele vai te revelando mais coisas. Ele vai te revelando assim, a natureza dele, o amor dele. E isso é algo que a gente precisa compartilhar. Inspirar as pessoas a fazer o mesmo, a buscar Deus, a ter sede de ouvir a palavra, não é? Isso é tão bom, a gente ter sede de ouvir a palavra e cada vez mais ouvir e cada vez mais aprender e compartilhar também. Isso é importante, nós não podemos guardar aquilo que Deus tem de bom somente para nós. Nós precisamos compartilhar com os outros. E eu estou aqui para ler a palavra, porque muitas pessoas têm a Bíblia em casa, lê a Bíblia, mas às vezes não compreende, não entende. E se você tiver alguma dúvida aqui, no finalzinho eu dou uma explicação rápida, porque ela é muito clara, nas suas palavras, né? Mas às vezes tem alguma coisa que fica confuso, pode me perguntar que eu explico no próximo vídeo, tá bom? Eu não estou aqui para aparecer, não estou aqui para fazer nada de sucesso, nem mídia, nada. Simplesmente para compartilhar a palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E é maravilhosa, né? Então, vamos lá. Aqui, Paulo está falando aos não-judeus que somos nós. Eu já expliquei nisso nos vídeos anteriores, tá bom? Então, vamos lá. Tá aqui, olha. Paulo, no capítulo 4 do livro de Efésios, ele fala com o povo lá de Éfeso, né? Ele tá falando, olha, por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu, como dizem as Escrituras Sagradas. Quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. Vou ler de novo essa parte, olha só o que está escrito, olha. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças,
arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam com os seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída por seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de vocês fique triste. E não façam com que o Espírito de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Aqui, Paulo está ensinando a nós hoje, né? Porque tudo que nós vimos aqui, nós estamos vivendo hoje. Então, Paulo vem nos ensinar a viver de maneira que agrada a Deus. Porque se somos cristãos, cremos em Cristo Jesus, amamos a Deus, nós precisamos viver dessa forma. Abandonar a mentira, abandonar o pecado, viver uma vida santa. Nós podemos, sim, cada dia, nos arrepender dos nossos pecados, porque nós pecamos todos os dias. Nos achegar a Deus, pedir perdão e sempre, Deus é tão maravilhoso, Ele sempre dá uma oportunidade para nós, que a gente sempre aproveite essa oportunidade para fazer a coisa certa, para nos arrepender dos nossos pecados e mudar de vida, né? Viver em amor para com as pessoas que estão ao nosso redor, perdoar, pedir perdão.
não mentir, sermos verdadeiros, sermos justos, né? É isso que nós precisamos fazer para agradar a Deus. Não para agradar a homens, mas para agradar a Deus, amém? E o Espírito Santo que habita em nós, ele nos ajuda. Ele nos ajuda, né? Se nós estamos com alguma dificuldade, nós podemos pedir ajuda a Deus, para que ele nos ajude a andar nos seus caminhos, a fazer a sua vontade. Amém? Um abraço para todos.